E agora vamos falar de educação e de cidadania e de violência contra professores, como o caso da professora Márcia Frígida, em Indaial. Mas não deu tempo de concluir, porque ele foi extremamente rápido e extremamente violento. Não houve tempo para qualquer tipo de reação. Para falar, refletir sobre essa violência e o que leva um adolescente de 15 anos a espancar a professora, convidamos o professor universitário jurista Sandro Cell. Tecnologia. Pode a tecnologia, que tanto nos facilita a vida, virar um vício? Vem aí as psicólogas Anita Bacelar e Mayra Flor para analisarem essa nova dependência. Mas tem coisas boas também. A pergunta é, pode a felicidade ser usada como instrumento de prevenção e proteção à saúde e de sentido à existência na vida? O escritor, médico oncologista, Dr. Luiz Alberto Silveira, vai falar do assunto. E tem ainda a Semana do Folclore, que é comemorada na capital. Repórter Alan Rottermel. E você vai ver também no Educação e Cidadania de hoje um evento que comemorou o Dia Internacional do Folclore em Florianópolis. Estes são os temas da semana. Está começando mais um Educação e Cidadania. E vamos iniciando a Educação e Cidadania falando do assunto que mobilizou a semana e as redes sociais. A violenta agressão que a professora Márcia Frígida, em Indaial, sofreu por um aluno de 15 anos do SEJA. Reveja com Elian Matti. As fotos da professora Márcia Frígida, com o rosto machucado, acompanhadas de um desabafo nas redes sociais, fez o Brasil inteiro parar para refletir sobre o que os professores enfrentam em sala de aula. Ela foi agredida por um aluno de 15 anos no primeiro dia de aula dele na Escola Municipal Prefeito Germano Brandes Júnior, em Indaial, no Vale do Itajaí. Segundo ela, foi um motivo fútil, inexplicável. Porque eu pedi que ele colocasse o livro, que ele estava sobre as pernas, que ele colocasse sobre a mesa. Aí eu fui até a sala da direção, o acompanhei, né, e estava relatando o que tinha acontecido. E num determinado momento ele quis argumentar e dizer que não tinha sido bem assim. Eu disse, mas eu tentei dizer, mas como se a turma toda viu, né? Mas não deu tempo de concluir, porque ele foi extremamente rápido e extremamente violento. Não houve tempo para qualquer tipo de reação, nem da minha parte, nem de quem estava comigo. Foi uma sequência de agressão e um soco violento no rosto, né? O garoto de 15 anos já tem outras queixas registradas contra ele na delegacia por ameaçar um conselheiro tutelar e agredir a própria mãe. A professora Márcia dá aulas de língua portuguesa há 12 anos e diz que os professores já estão acostumados a serem humilhados verbalmente pelos alunos. A violência física a gente nunca imagina, embora eu saiba que eu não sou a primeira, né? Inclusive ontem, essa noite, eu não dormi. E fiquei, entrei nas redes sociais e na internet, pesquisei e vi quantos professores estão sendo agredidos fisicamente hoje no Brasil, mais do que eu imaginava, né? Isso é apavorante. Claro que agressões verbais nós já estamos acostumados. Palavrões nós estamos acostumados, infelizmente. Então, bem-vindo, professor Sandro Cell. Como é que o senhor analisa o caso desse estudante, né, que agrediu assim, tão violentamente a professora? Bom, é uma questão complicada falar de um caso específico. Exato. Mas o que nós temos notado, como a professora ali apontou, é essa tendência crescendo de agressão aos professores. E é incrível porque não se fala desse assunto. E a professora disse assim, não, agressões verbais, Nós já estamos acostumados. Já estamos acostumados, já está sendo naturalizado. E me vem a pergunta, as escolas, as secretarias de educação não fazem nada? Olha, também se pode analisar por aí, mas se pode analisar também pela crise dessa autoridade tão simples, tão básica e tão fundamental, que é a do professor, representada pelo professor. Hoje em dia, sobretudo para essa juventude que não tem muitas referências, elas acabam querendo se expressar, assim como elas pegam um modelo muito de rede social, de uma forma em que elas sejam efetivamente escutadas. E isso, para alguns, tem se traduzido, inclusive, no abandonar o campo do diálogo, né? A gente nota isso tanto na política quanto num ato como esse, em que o sujeito cessa o diálogo
e vai se manifestar na forma de agressão física. A violência dos jovens, ela está virando uma rotina em vários segmentos da sociedade. O senhor defende a punição desse estudante? Eu defendo a responsabilização dele, sim. Ele deve ser responsabilizado por aquilo que ele fez. Nós temos mecanismos legais para isso, né? E ele deve tanto punições administrativas no âmbito da escola, quanto também diante da justiça como um ato infracional. Ele tem já registro policial, né? Agrediu a própria mãe. Quer dizer, de alguma forma, ele precisa entender, né, que os nossos atos, eles requerem uma responsabilidade, né? Que eles requerem uma responsabilidade e que nem toda autoridade, como se tem colocado ultimamente, é uma autoridade ilegítima, né? E que o dever de obedecer professores, figuras de autoridade, não é necessariamente um ceder espaço. Né? Em muitos desses casos, justamente aprender a lidar com o limite que o outro coloca. Numa sociedade com dificuldade de limites, isso vai se complicando mesmo. E como é que o senhor analisa o comportamento da rede social? Alguns sem consentimento, outros violentíssimos, inclusive alguns justificando a atitude de um aluno por uma ideologia política da professora. Isso parece bem fora é normal no comportamento das redes sociais, mas a tentativa de justificar, né, quebras do diálogo, as soluções sem diálogo, por uma posição política, seja ela desse ou daquele partido, me parece bastante fora da lógica do que aconteceu. Você descontextualiza. O senhor é professor de sociologia, o senhor convive com alunos diariamente, não é? Como é que o senhor interpreta esse tipo de situação, né? O senhor já falou um pouco, mas eu queria que o senhor falasse um pouco mais, porque parece assim que está havendo um descontrole. Mas não é, digamos, só um descontrole social que a gente está observando. A gente vê um descontrole assim familiar. Sim. Sabe? Parece que algumas referências estão se perdendo, né? Parece meio antigo dizer, eu fui educado de outra forma, não é? Mas eu gostaria de entender um pouco mais isso. Olha, há algumas pistas que parecem relevantes. Hoje, nós, adultos, no mundo dos adultos, nós cada vez mais estamos em crise de saber onde é que nós temos que chegar, etc., em idades da vida que em outros tempos isso já estaria acertado. Então, o que é comum? Parece que é comum que a gente está ocupando o mesmo espaço do jovem. Você vê hoje no cinema, o jovem está junto, hoje você parece até o companheirismo, o pai e o filho indo ao cinema junto, mas se a gente pensar de um ponto de vista sociológico mais amplo, alguém está tomando o lugar de alguém. Alguém, de alguma forma, aquela entrada do adulto também no mundo do jovem, porque o adulto é cada vez mais adolescente, cria uma ideia de parceria, porque o pai não pode querer ao mesmo tempo ser um amigo, como é colocado numa ideologia dominante, o pai é o amigo, logo é uma relação horizontal, mas em determinados momentos eu sou a autoridade. Com o professor parece que acontece a mesma coisa, a exigência de que o professor seja amigo e uma figura de autoridade. Quando você tem mais maturidade, você consegue separar isso. Dá para ser amigo de figura de autoridade. E nessa linha de raciocínio, fase da vida, parece que é complicado. E nessa linha de raciocínio, o jovem muitas vezes se angustiando por querer ser adulto, quando na verdade ele ainda não é adulto. Ele ainda tem uma escalada para chegar lá. Agindo como adulto, mas imaturamente e sem preparo, não é? Exato. E que modelo de adulto que ele tem? Essa é uma grande questão. Porque se os adultos estão em crise sobre qual é o papel dele, qual a referência do jovem? Então, veja, ali parece claramente um jovem que quis se nivelar com a professora. Por quê? Porque na sociedade as coisas estão mais ou menos niveladas. Como ele não conseguiu na argumentação, foi na violência, né? Olha, nós ocupamos os mesmos espaços de tecnologia, nós compramos os mesmos tipos de brinquedos hoje em dia, adultos, adolescentes, crianças. Cada vez essas faixas se diluem mais. Nós somos é como se fosse uma faixa etária só. Cada vez mais comum. É claro que para o jovem isso é muito mais conflituoso, porque antes, grande parte da autoridade do professor vinha dessa diferença, que o professor circulava num mundo diferente, um mundo de livros, misterioso. Hoje o professor dá opinião igual a mim na rede social, de repente tem menos likes que eu, então por que eu tenho que obedecer
Porque eu tenho que me submeter àquela figura de autoridade. É uma compreensão do poder apenas pela metade, né? Mas é interessante que tenha ocorrido na escola, embora o fato seja triste, porque é na escola mesmo que tem que se reelaborar e se reconstruir essas relações para pensar qual é o papel do professor hoje e o que esses jovens, como eles devem ser encaminhados daqui para frente. Professor, muito obrigada pela reflexão aqui no Educação e Cidadania. Obrigado a você. Depois do intervalo, a gente vai falar de um outro vício, o vício em tecnologia. Já estão aqui em nossos estúdios as psicólogas Anita Bacelar e Mayra Flores. Só um instante, a gente já volta.